Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner Jesus, São Luís do Maranhão, Brasil, mais uma vez, trazendo mais um conteúdo para a Escola Bíblica de hoje, domingo. Então, esta é a segunda mensagem sobre o Salmo 84, crescimento espiritual. Discernimento espiritual, ou melhor, o que é discernimento? Como já falamos em vários vídeos que já estão aqui nesse link do YouTube. Discernimento é quando você procura descobrir, conhecer aquilo que de verdade você precisa para o mundo espiritual, o que é o certo e o que é errado, no que eu vou investir daqui para frente como cristão, na tua relação com Deus, o que você já descobriu que é preciso fazer, que você fazendo, você vai melhorar um monte de coisa na tua vida, vai trazer muita bênção. Então discernimento é aquilo que eu já aprendi, eu já sei nessa parte, para que eu não possa nunca abandonar essa prática de melhorar, de cada vez me doar mais para o meu relacionamento com Deus, para o serviço que Deus espera de mim. Então nós estamos estudando o Salmo 84 para ver Davi, né? Aqui é o discernimento de Davi. Então ele diz, verso 84, verso 2: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Os tabernáculos é porque naquela época Israel, irmão, não tinha um prédio ainda de tijolos. Então Israel adorava a Deus, aprendia com Deus através dos levitas, dentro de uma tenda gigantona, igual uma tenda do exército, só que cabia mais de 1000 pessoas, muito mais de 1000 dentro, além de também os levitas. Então, além dos sacerdotes, dos cantores e outras pessoas, a multidão de Israel era dividida ali entre locais onde ficavam os que iam para ali. Então, ele diz que esses locais dentro do prédio onde o povo ia para adorar a Deus, ele dizia quão amáveis são. Ele está dizendo, olha, eu amo a minha igreja. Se fosse hoje, ele dizia isso, eu amo estar lá dentro na hora do culto. Olha, irmão, um homem que era rei, que tinha um exército gigante, um homem que tinha família, rico, muito poderoso, mas ele tinha essa preocupação de quê? De demonstrar sentimento pelos seus momentos no culto. Será que nós hoje podemos dizer, Deus vai me abençoar como abençoou Davi? Será que eu tenho sentimento pelos momentos de culto? Será que eu tenho pelo menos um pastor dentro de algum prédio, de alguma igreja, onde eu participo lá, onde eu sou útil lá, onde eu vou lá para fazer minha parte, não só de adorar, mas para contribuir? E por isso eu tenho esse sentimento, quão amáveis são os teus tabernáculos, porque dentro de um prédio de adoração a Deus, você não vai apenas para cantar, tem muita coisa para ser feita. Olha aqui o sentimento de Davi: a minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. Ele está dizendo aqui, por exemplo, eu estou sentado na minha cadeira de rei. Vamos dizer que Davi está dizendo isso. Vamos dizer que nesse momento ele está na cama dele em casa dormindo, se levantou, ou ele está numa guerra com os inimigos, porque Israel sempre entrava em guerra contra o inimigo e o rei tinha que ir também.
A maioria das vezes o rei tinha que estar lá, ou ele sentado no trono, ou ele em algum lugar, né? Ele ficava pensando, a minha alma está anelante. Anelar quer dizer eu quero, eu preciso, estou aqui, mas estou pensando nisso. Será, meu irmão, que nós temos hoje cristãos que pensam assim com respeito à casa de Deus? Mas Davi, por isso que a palavra Davi do hebraico, que é a língua deles até hoje, Davi significa amado, porque, irmãos, são poucos os homens e mulheres de Deus que têm seus nomes escritos aqui, suas histórias escritas aqui na Bíblia, que Deus dedica tanta atenção para uma pessoa como para Davi, que Deus decidiu abençoar tanto como Davi. São poucos, porque são poucos, irmãos, que tiveram discernimento. Se eu der isso aqui para Deus, de que do meu relacionamento, do meu tudo, do meu melhor, Deus vai retribuir com muita coisa boa para mim. Então Davi sabia que na casa de Deus era o lugar onde estava o ensino. Eu sei que hoje tem a internet dentro de casa, né? Onde você pode escolher a igreja que quiser para assistir, o pastor que quiser. Muitos de nós não querem compromisso nenhum com nenhum tipo de pastor. Eles querem estar aqui como macaco, pulando, eu vou ali, vou ali, vou ali. E na Bíblia chama eles de ovelhas sem pastor. Jesus chamou as pessoas no final de Mateus 9. A Bíblia diz que ele ficou condoído, porque eles andavam desgarrados, o povo de Deus, Israel, porque eles eram ovelhas sem pastor. Muitos de nós querem viver assim, irmão. Já o Davi, ele queria estar lá porque ele queria ser pastoreado. Por que você acha que Davi escreve o Salmo 23? O Senhor é meu pastor. Será que você acha que Davi disse isso porque ele fazia igual muita gente faz hoje? Irmão, tu congrega onde? Não tenho. Quem é teu pastor? Meu pastor é Jesus Cristo. Como? Eu leio sozinho a Bíblia em casa quando eu quero, quando dá tempo. Quando eu quero eu assisto um culto aí do pastor Wagner aí, ou de outro no YouTube, na internet. Só isso, só. E você não tem ninguém que está orando por você, que está intercedendo por você, que você pode ir lá para contribuir, porque você tem que contribuir com a obra. Tem um monte de coisa para você fazer. Não pense que Davi ia para ali apenas para estar cantando, como muitos vai, ou então para sentar lá no banco, como tem multidão. Quando vai apenas para sentar no banco e rir do que é pregado lá. Não, irmão. Então Davi, a alma dele desfalecia. Ou melhor, ele sentia muita falta de estar lá dentro. Irmão, deixa Deus ver essas questões em você, porque você vai ser abençoado. Outra questão mais importante também, nesse Salmo 84, se vê no verso 10. Ele diz: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Olha aí o sentimento, o prazer que ele tinha, irmão. E é por isso no Salmo 1, no verso 2, quando ele escreve, ele diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Porque essa pessoa será como uma árvore plantada na beira do ribeiro, dá seu fruto na estação própria, e suas folhas não murcham. Ele diz: mas não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento espalha. Então Davi está dizendo que aqueles que não têm esse sentimento
de estar na lei do Senhor, quer dizer, onde que Deus dava a lei do Senhor para Davi? Se naquela época, irmão, não era como hoje, que todo mundo tem uma Bíblia na mão. Quem quiser pode comprar uma Bíblia aí em qualquer canto, que vende, tem livraria para todo lado. Além disso, a Bíblia está online aí no Google, para todo mundo. Tem até Bíblia em áudio, né? O Cid Moreira, aí, um homem que tem uma voz linda, gravou a Bíblia toda em áudio, você pode ouvir ela toda, só você botar aí a Bíblia em áudio com Cid Moreira, você vai ver a Bíblia toda. Mas na época de Davi só tinha a Bíblia dentro do prédio. Não era fácil, até porque a Bíblia da época de Davi era a Bíblia muito pesada. Eles estavam passando uma transição de quê? Antes de Davi era pedra, escrito em pedra. Tu já viu tu carregar um monte de pedra, como era na época de Moisés? Tu já viu na época de Moisés, piorou, ninguém mesmo podia ter uma Bíblia na mão, porque eram placas de pedra, e era só 2. Então tinha que ficar onde? Somente dentro num horário de culto. Ninguém tinha acesso à Bíblia, nem a pregação nenhuma fora do local de culto. Hoje seria o nome igreja, prédio. Na época ela era chamada de tenda da congregação. Na época de Davi, o mundo estava começando a escrever, porque papel não existia. O papel só inventaram há 500 anos de lá para cá, que inventaram o papel. Não existia papel. Então era o início de alguém estar escrevendo num lugar chamado papiro, que era um tipo de planta que eles começavam a escrever naquilo ali. Depois veio o pergaminho, mas tudo isso, viu, meu irmão? Cada vez vai ficando mais fácil de alguém levar na mão para algum lugar, mas ainda na época de Davi, os livros estavam dentro do prédio, só no culto que ele podia ouvir. Então, meus amados irmãos, por isso ele dizia, para conhecer a lei de Deus, as coisas de Deus, eu tenho que ir no prédio. Deus deixou assim para que as pessoas tivessem esse costume de procurar a casa de Deus, para lá aprender, para lá buscar, para nunca também a gente poder ser alvo dos falsos profetas fora do prédio, porque dentro do prédio naquela época, da tenda da congregação, ai do falso profeta entrar ali, ele era fulminado, não é pelos homens, é pelo próprio Deus, que ele destruía os falsos profetas, mandava era um raio cair em cima deles. Nunca Deus permitiu, principalmente na época de Moisés, por exemplo, na época de Josué, que veio depois também, um falso profeta pregar dentro da tenda da congregação, para poder mandava fogo e queimava eles. Aconteceu muito isso nessa época. Então Davi disse: vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Ele está dizendo: se eu viajar por aí, se eu for para algum país e gastar meu dinheiro lá e comer queijo todo dia por aí passeando, como tem hoje muita gente de avião, é melhor para mim andar de avião para passear por aí, turismo. Davi nunca pensou nisso, porque ele queria era o que Deus tinha para ele, para hoje e para sempre. Muita gente não quer nem o hoje, imagine o que tem para a vida eterna. Minha caneta caiu. Irmão, Deus está pensando na vida eterna. Se você não quer Deus hoje e está inventando um monte de coisa para substituir o que Deus quer te dar na casa de Deus, nos teus horários de culto, quem vai perder é você. Substituindo: eu gosto de passagem de turismo, eu gosto de estar namorando, eu gosto de estar no shopping, eu gosto de estar no jogo de futebol. Tem gente que no dia de jogo de futebol ele não vem na casa de Deus jamais. Outro só vem atrasado, só na hora do amém, depois que o culto já acabou, está acabando, porque depois que o jogo acabou é que ele vem jogo de futebol. Idólatra, isso é idolatria, meu irmão. Quando você substitui a agenda de Deus, as coisas de Deus, por coisas
perecíveis, por coisa que não serve para nada, para te levar para a vida espiritual. Então Davi no Salmo 84:10 diz assim: preferiria eu estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Ele está dizendo aqui, o ímpio me convidou para ir para a casa dele para uma festa, o político satânico me convidou para estar lá, mas é hora de culto. Hoje é dia de eu estar lá buscando meu Deus, aprendendo com meu Deus na casa de Deus. Quer saber? Nunca faço isso, nunca troco. A hora do meu Deus é sagrada para mim. Eu prefiro ir lá, porque eu sei o que eu vou ganhar, eu sei o que está preparado para mim. Quando eu tenho essa intenção que Davi teve por causa da maturidade. Maturidade é ter certeza do que eu vou ganhar ou que eu vou perder. Se eu preferir substituição para estar no meio de ímpio, lá escutando besteira, perdendo tempo, do que estar na casa de Deus, aprendendo, fazendo as coisas de Deus, sendo útil, ouvindo Deus dizer: faz isso, faz aquilo para mim, eu estou precisando de você para fazer isso, fazer aquilo, para você dizer: eu estou aqui, Deus, estou aqui para ser útil. Amém? E no Salmo 23, ele disse assim, no verso 6, bem no final, ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse habitar aqui, tanto ele está se referindo à vida eterna com Deus lá, se ele continuar, porque essa casa aqui, irmão, é um início para aqueles que vão viver na casa de Deus física hoje, o prédio, a igreja, nos cultos, sendo útil. É um começo para aquilo que vamos fazer na vida eterna na casa de Deus, que está lá no Apocalipse 21 e 22. A casa de Deus vai habitar conosco para sempre na vida eterna, de riqueza, de tudo. Então Davi está dizendo que um dia ele vai habitar nessa casa, entendeu? Que Deus está precisando de nós. Aqui, por exemplo, aos Hebreus, pega a carta aos Hebreus, onde fala dessa casa que está lá em cima esperando a gente. Hebreus 11 diz assim, verso 9 em diante: pela fé habitou na terra da promessa, com a terra em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual artifício e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, quer dizer, daí veio Davi também, como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nesta terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, lá é a casa de Deus para sempre. Lá é a vida eterna só de riqueza, de delícias. Mas se aqui a casa de Deus não interessa para mim, eu não tenho como morar lá. Se aqui eu não quero trabalho nenhum na casa de Deus, ou fora da casa de Deus, porque tem muito trabalho fora também para evangelizar, para interceder, para ajudar, para contribuir. E aqui eu não quero ser útil. Eu vou entrar naquele texto que Jesus disse, de Mateus 25:30, lance o servo inútil nas trevas exteriores, lá haverá pranto e ranger de dente, misericórdia. Então você foi chamado, irmão, para amar a casa de Deus, as coisas de Deus.
para estar lá no horário certo. Nunca chegue atrasado para as coisas de Deus. Fale bem da casa de Deus. E vá lá para aprender. Vá lá para ajudar. Vá lá para ouvir Deus falar contigo. E deixa Deus perceber teu sentimento por aquele local. E dizer: Deus vale mais aqui, ó, do que qualquer lugar. Vale eu estar aqui no culto. Aqui eu sei o que eu recebo. Lá na rua, lá na praia, lá não sei aonde. Na minha diversão, amém, pode ir. Mas cuidado. Aqui é a prioridade, a casa de Deus, amém? Bom, envie essa mensagem para alguém. Já voltaremos para a terceira mensagem. Nunca te esquece, somente a verdade nos liberta.